bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bruna, esse é a Mersic e eu estou aqui para falar finalmente dos livros que eu li entre janeiro e março, que são esses aqui. Eu li 7 livros desse tipo, 7 não? 6. É uma pilha bem respeitável, mas ela perde um pouco do respeito quando você lembra que a gente tá falando dos livros de janeiro a março, e nesse tempo, no ano passado, eu li 17 livros. Mas tá, eu passei esse período inteiro de férias no ano passado. Mas ainda assim, esse ano eu tava de férias até o meio de setembro, né? Até o dia 16 de fevereiro. E não era pra eu ter lido mais, mas tô tentando não me impressionar muito, porque primeiro eu passei uma boa parte desse tempo viajando, e na viagem eu tava ocupada a maior parte do tempo, visitando lugares e pessoas, né? E também porque alguns dos livros que eu li aqui são bem grandes. Eles, especialmente dessa série que eu já falarei sobre, tem 700 páginas, então, tipo, não é tão fácil. Todos os livros que eu li esses meses, sem exceção, são livros em inglês, porque eu tô acumulando livros que eu trouxe dos Estados Unidos e etc. aqui na minha casa, e eu quero devorar eles todos, mas eu nem tenho a chance por causa da minha falta de tempo. Mas vamos começar, sem mais delongas, né? Antes que eu faça um vídeo de 1h10 de novo. Bom, durante o mês de janeiro eu li esses dois bonitinhos aqui. Os 2 primeiros volumes de 3, o terceiro que tá aqui, da série System Divine, que é uma série que eu tava ansiosíssima pra ler, fazia uns 2 ou 3 anos. E eu já tinha esse primeiro livro fazia uns 2 ou 3 anos também. Não, fazia 5 anos, desde que eu ouvi falar dessa série. E essa série, fato curioso, eu ouvi falar no podcast da Marissa Mayer, que é minha outra favorita. O primeiro episódio do podcast dela foi sobre essa série, quando tava lançando esse segundo livro aqui, Between Burning Worlds. E o primeiro é Sky Without Stars. E o terceiro é Suns Will Rise, mas eu já chego nele porque eu terminei ele só em fevereiro. Enfim, eu queria ler essa série fazia milhões de anos, desde o começo de 2020. E eu já tinha conseguido esse primeiro volume aqui, tinha comprado ele em 2022, mas eu só consegui o segundo e o terceiro volumes no ano passado. Minha mãe me deu de presente, ela comprou lá nos Estados Unidos e me deu de presente. E aí eu fiquei pensando, vou ler essa série nas férias, porque eu quero me concentrar 100% nela quando eu for ler ela, né? Não quero ler ela durante o meu tempo de aula, quero ler ela 100% concentrada. E dito e feito, foi o que eu fiz. Só me custou as férias inteiras. Mas enfim. Primeiro eu li Sky Without Stars, né, o primeiro volume. E na verdade eu comecei ele no ano passado e terminei ele no dia 3 de janeiro. E esse aqui, ele é... Agora que já passou um tempo, eu consigo ver que ele é definitivamente o meu volume favorito dessa série. O primeiro, né, o Sky Without Stars. Ele também é o mais curtinho, não que ele seja curto ainda assim, ele tem, sei lá, quase 600 páginas. Tem umas 600 páginas, o último tem 700. Mas a verdade é que esse aqui é o meu favorito porque ele é o que mais se atém à história original de Os Miseráveis. Porque, né, todo o motivo pelo qual eu quis ler essa série é que ela é uma releitura de Os Miseráveis com um elemento sci-fi, uma releitura dos Miseráveis que se passa no espaço. E como uma fã de sci-fi cujo livro favorito é Os Miseráveis, eu pensei, isso aqui é exatamente feito pra mim. E essa sensação foi muito forte enquanto eu tava lendo esse primeiro livro aqui. Eu tava pensando, nossa, isso foi feito pra mim. E as minhas opiniões sobre esse primeiro volume foram majoritariamente positivas. A única crítica que eu tinha a respeito dele é que ele era um pouco previsível. Mas também eu achei ele previsível porque eu já li Os Miseráveis. E quase todas as grandes surpresas aqui, elas eram coisas que eu já sabia por já ter lido Os Miseráveis, já saber a trama de Os Miseráveis. Então isso pra mim não tirou pontos, né, desse primeiro livro aqui. Apesar dele ser previsível, eu não achei isso um demérito, né. Mas esse aqui eu achei ele quase perfeito, de verdade. Enquanto eu tava lendo esse aqui, eu tava o tempo todo me lembrando de por que e como eu amo tanto Os Miseráveis. E esse aqui foi uma experiência deliciosa. Com os outros 2 volumes, né, Between Burning Worlds e Suns Will Rise, que eu terminei de ler, na verdade, em fevereiro, demorou um tempão, mas também olha a grossura desta coisa. E além disso, eu tava lendo ao mesmo tempo outro livro, mas eu já chego neste ponto. Esses 2 livros aqui, o segundo e o terceiro, eu já demorei mais pra ler. Esse aqui eu demorei 2 semanas,
E assim, essa desaceleração também tem a ver. Enquanto esse aqui eu acho que eu devo ter levado 6 dias pra ler, uma coisa assim. Esse aqui eu levei 14 dias exatos. Mas no meio desse volume aqui eu fiquei bem doente também. No dia que no dia que eu comecei a ler esse livro foi um dos dias que eu me senti pior na viagem. Porque eu adoeci, me tratei e tive uma recaída de uma infecção na garganta, gripe, sei lá, bem ruim que eu tive. E o dia que eu comecei esse volume aqui foi o dia que eu me senti, tipo, pior e tive febre. Enquanto a minha família foi passear, eu fiquei lendo. Mas enfim, nesse aqui eu já senti uma... Eu desacelerei a leitura não só porque eu tava doente, mas também porque eu senti que a história como um todo desacelerou. Teve alguns pontos nesse livro aqui que eu gostei muito, como por exemplo a adição de novos personagens que não tem a ver. Essa é a coisa interessante desses 2 volumes aqui. Eles se afastam do original. Diferente do primeiro, em que eu senti que quase tudo que acontece no primeiro foi tirado quase que diretamente do original, nesses 2 aqui não. Neles surgem personagens novos, neles surgem pontos narrativos novos, neles surgem divergências realmente em relação à história original. E de algumas coisas eu gostei muito nessas divergências em relação à história original, como por exemplo, nesse segundo volume eu gostei bastante dos personagens novos que foram introduzidos, personagens que não são tirados de personagens do original, mas ao mesmo tempo eu senti que a história também começou a ficar um pouco mais inconsistente a partir desse volume. Ações de personagens começavam a nem sempre fazer tanto sentido. Eu senti que às vezes até o Marcellus é o personagem baseado no Marius, né? E nesse primeiro volume eu me via muito nele, porque eu sinto que de todos os personagens principais o que tem uma história mais parecida com a minha é o Marius. Ele é um moço que veio de uma família abastada, que teve uma criação privilegiada e que estava no caminho para ser o sucessor do avô dele. Mas aí ele começou a perceber, ele conheceu pessoas e começou a perceber tudo que tem de errado no planeta deles e teve uma radicalização ali. E eu me identifico muito com esse personagem. Mas a partir do segundo volume, claro, eu não vou dizer que isso é de todo ruim, porque ele passou por muitos traumas, então faz sentido ele ter várias mudanças no comportamento, na personalidade, e ter um comportamento errático em certos pontos. Mas isso começou a me irritar um pouco. E outros personagens também, tinha alguns personagens que um personagem específico me incomodou muito, porque eu nunca sabia se ele tava do lado dos protagonistas ou se ele tava com os protagonistas, e ele tomava ações inconsistentes também o tempo todo, e isso começou a me irritar. Isso entre esses 2 volumes aqui. Eu ainda achei eles muito bons, eu ainda aproveitei muito. No geral, eu aproveitei muito toda a jornada de ler essa série, mas quando eu penso o que eu gostei mais, o que me deu mais prazer e mais felicidade, e o que fez mais essa experiência valer a pena, foi o primeiro volume e a grande semelhança dele em relação ao original. Eu não me importo com mudanças e linhas narrativas novas. As linhas narrativas diferentes e novas são a razão pela qual, por exemplo, eu gosto de Crônicas Lunares, da Marissa Meyer. Eu não gosto de Crônicas Lunares porque é fiel ao original. Crônicas Lunares é uma releitura bem doida, bem radical, bem ficção científica, bem cheia de linhas narrativas completamente diferentes dos contos de fadas originais. Os contos de fadas originais são só uma leve inspiração para a trama e os personagens. E eu gosto da história original de Crônicas Lunares. Mas em relação a esses livros, eu senti que não era a mesma coisa, porque enquanto contos de fadas, fábulas, são essas histórias muito antigas e que já foram recontadas milhares de vezes e que você já está acostumado a ver mudanças. Um certo país conta a história de uma certa maneira e outro de outra, e um filme adapta dessa maneira e outro de outra. Os Miseráveis é uma coisa completamente diferente. Os Miseráveis é uma história que é mais atual, uma história que é muito mais complexa, que tem muito mais nuances, que diz muito mais respeito ao mundo atual em que a gente vive. É engraçado eu dizer isso, porque é uma história que se passa em 1830, mas ainda assim ela diz respeito a muita coisa que continua sendo atual, se é que vocês me entendem. E
quando você mexe numa história que, na minha opinião, já é tão perfeita como Os Miseráveis, acaba que você fica com a sensação de que algo falta. E eu diria que o que mais me incomodou foi o final desse livro aqui, o terceiro. Pausa pra apreciar essa capa, porque eu acho ela bem, bem bonita, essa aqui. A do segundo livro eu não acho tanto, mas a do terceiro eu acho bem, bem bonita. E eu acho esses livros tão agradáveis de manipular, porque eles são grandes e pesadinhos e macios, assim. Eu acho eles uma delícia de manusear, mas enfim. Eu não gostei tanto do fato de que o final dessa série foi tão drasticamente diferente em relação ao original. Pra explicar essas diferenças eu tenho que dar um pouco de spoiler, eu diria. Mas não é... Ao mesmo tempo não é... É um spoiler importante, mas enfim. O que acontece? Eu consigo apontar duas diferenças principais no final dessa série em relação ao final de Os Miseráveis. Uma diferença é a diferença em relação ao romance. E essa não me importou tanto, sinceramente. Eu achei que o desenvolvimento fez até que um certo sentido. O desenvolvimento do romance nesse livro fez um certo sentido. E eu gostei de como os personagens acabaram no final em relação a isso. Mas a diferença mais crucial pra mim foi: essa série teve um final feliz e Os Miseráveis não tem um final feliz. Quer dizer, tem um final feliz, Os Miseráveis, mas é um final feliz que é muito limitado. A grande revolução que é retratada em Os Miseráveis, ela falha. Os Miseráveis é retratado se baseia numa revolta que nunca deu frutos. Uma revolta que foi bastante contida e que não deu um resultado significativo e foi reprimida, né? E era isso que eu tava esperando desse livro. Eu tava esperando que a gente circulasse a história e o planeta e tudo que há de errado com ele e chegasse num final semelhante aos Miseráveis, em que a gente conclui que todos os personagens vivem misérias e a gente conclui que a mudança não é tão fácil, porque uma mudança real precisa envolver todo mundo e não é todo mundo que a gente consegue convencer a se juntar à causa, né? Em Os Miseráveis a gente tem isso, a gente tem um final trágico e uma boa parcela dos personagens morrem. E eu acho que isso é muito importante pra comunicar todos, que eu não tenho nem como começar a explicar todos os pontos defendidos e apresentados pro leitor em Os Miseráveis, mas eu acho que a estrutura do final de Os Miseráveis é muito importante pra passar a mensagem que o Victor Hugo queria passar desde a dedicatória do livro. E quando a gente não tem esse final trágico, eu acho que um pouco disso se perde. Como eu disse ainda agora, eu acredito que quando você quer fazer uma mudança numa série, numa história que já é tão perfeita quanto Os Miseráveis, numa história que já diz tudo que precisa ser dito como Os Miseráveis, não tem como comunicar tudo que o livro precisa comunicar, não tem como dar a mensagem tão perfeitamente quanto o livro original dá. Então, Os Miseráveis é literalmente aquilo que dizem, é tão bom que se você tentar melhorar, estraga, sabe? Literalmente isso, pra mim, pelo menos. Mas eu não sei se eu sou muito suspeita pra dizer, porque eu sou fã número 1 dos Miseráveis. Eu até acho que eu preciso reler, mas eu não sei quando é que eu vou ter tempo pra fazer isso, né? Enfim, mas eu tô aqui só tacando pedra e isso faz parecer que eu não gostei da experiência de ler a série no geral, mas isso não é verdade. A parte que pra mim é excepcionalmente boa é o primeiro volume. E se eu fosse reler, talvez eu relesse só o primeiro volume. Mas isso não significa que eu não tenha aproveitado a série como um todo. Eu acho que as autoras têm muito potencial, eu acho que esse universo tem muito potencial, eu acho que muitas coisas interessantes e importantes foram feitas com essa história. E eu até acho que uma boa parte da execução foi maravilhosa. Mas o meu ponto é impossível superar o original. É completamente impossível superar Os Miseráveis. Mas ainda assim, foi uma jornada da qual eu tive prazer de participar. E eu tô muito feliz de ter fechado esse ciclo depois de 4 ou 5 anos de vontade de ler essa série. Finalmente pude pôr as mãos nela. Isso pra mim foi uma satisfação enorme. Eu até escutei de novo o episódio de podcast da Marissa Mayer que fala sobre essa série por pura nostalgia. Não lembrava que ele era o primeiro episódio, mas lembrar que ele foi o primeiro episódio e quão desajeitado ele era me deixou bem nostálgica.
Bom, enquanto eu lia o terceiro volume da série System Divide, né, Suns Will Rise, eu fiz uma pequena viagem de trem dentro da minha viagem com a minha família, um pequeno percurso de trem que a gente ia sair para uma outra cidade e voltar no mesmo dia, e acabou que eu esqueci o livro no hotel. Só que eu gostava de ler durante as viagens de trem, então quando a gente chegou na estação de trem, eu pensei, eu preciso comprar algum livrinho só pra eu ir lendo daqui pra lá no trem, senão eu vou ficar o percurso inteiro de trem olhando pela janela e vai ser muito chato. Então o que eu comprei? Esse livrinho aqui, numa banca de revista que tinha uma seção desse tamanho de livros em inglês, e os únicos dois que pareciam legais de ler pra mim foram um livro de japonês que eu não sabia se eu já tinha comprado ou não, porque eu lembrava que ele tava na minha lista de desejos. Eu acho que eu não tinha ele no fim das contas. Eu não tinha ele no fim das contas, mas eu sabia que ele tava na minha lista de desejos, então eu não lembrava se eu já tinha comprado ele na Amazon ou não. E esse aqui. E quando eu vi esse livro e vi quem era a autora dele, é a mesma autora de Uma Face de Amor Espanhola. E eu já ouvi falar muito mal daquele livro, eu não tenho a mínima vontade de ler aquele livro. Quando eu vi esse livro, eu gostei muito da cor da capa, porque lilás é minha cor favorita, gente, junto com o azul, mas enfim. E eu vi quem era a autora e eu pensei, nossa, eu não vou gostar disso aqui. Mas ao mesmo tempo, eu tô numa jornada pra tentar gostar mais de romance, então eu fiquei, quer saber? Eu só preciso me entreter, eu só preciso rir daqui pra ali. Não faz mal eu dar uma chance pra um romancezinho que talvez seja realmente ruim. E deixa eu dizer uma coisa, eu tava esperando tão pouco, que acabou que foi legal. Esse livro só é esquecível, que pra mim é o mesmo defeito que a maioria dos livros de romance contemporâneos. Por isso que eu tenho dificuldade com o livro de romance contemporâneo. Um livro de romance, geralmente, pra me pegar, ele tem que ter uma coisa... Ele tem uma coisa original, e a maioria dos livros de romance que tem uma coisa original são livros que misturam romance com outros gêneros. Como É Assim que se Perde a Guerra no Tempo. Meu outro livro favorito, além dos Miseráveis, né? Enfim, um brinde a É Assim que se Perde a Guerra no Tempo. Esse aqui é só mais um romance contemporâneo. E, infelizmente, ele peca por ser exatamente igual às outras garotas, o que eu já esperava quando eu comecei a ler. Mas ainda assim ele foi entretenimentoso, e eu vou dizer que eu até que gostei, porque ele tem aquele tropezinho, clichê de relacionamento falso, né, de fake dating. A protagonista e o mocinho tem que fingir que eles estão noivos pra salvar a reputação da protagonista e não sei o que. E esse trope me pega toda vez, eu vou ser sincera, eu toda vez me entretenho com esse trope de fake dating. É básico, eu sei, é barato, eu sei, eu já vi feito 1000 vezes, eu sei, mas eu continuo gostando e me entretendo toda vez. Então pelo menos isso aqui realmente me entreteve, porque aquele negócio, eles vão tirar a fotinha de casal, aí eles se abraçam, aí a protagonista sente alguma coisa, sabe? Ela fica, ai meu Deus, por que eu estou me sentindo tão bem, feliz de ser abraçada, estar nos braços desse mocinho, e entendeu? Esse drama todo de, será que eu tô gostando dele? E aí é tão divertido, sabe? Eu acho gostoso, sinceramente, essa sensação. Agora, e além disso, o mocinho era bem respeitoso. E era bem, tipo assim, ele era bem homem escrito por uma mulher, sabe? Tipo, ele era super respeitoso, ele era super querido com o protagonista, super prestativo com o protagonista. Pra mim ele só tinha um defeito, que era não ser o meu tipo. Então tinha algumas coisas que ele fazia, sabe? Tipo assim, ele fazia umas coisas que na minha opinião eram muito cringe. Tipo, ao mesmo tempo que ele era super e ultra mega respeitoso, e super homem escrito por mulher, e super incrível, e tipo assim, perfeito demais pra existir nesse mundo, ele fazia umas coisas cringe, assim, que eu não consigo imaginar uma pessoa fazendo na vida real. Tipo, dizer pra ela, boa menina, sabe? E esse tipo de coisa pra mim é tão turn off, sabe? Querer ser dominador e tal. Eu ficava, tipo, meio eca nessas passagens. Mas fora isso, o livro foi bem legalzinho e entretenimentoso. E o final foi ok também. O final aconteceu mais ou menos como eu esperava, e ao mesmo tempo não. Mas não foi nada demais. A esse ponto eu acho que eu já esqueci 50% do que aconteceu nesse livro, mas eu me entretive enquanto eu tava lendo ele. Então eu diria que vale a pena. Não diria que eu relia, inclusive eu acho que eu vou me desfazer desse livro, mas não foi uma experiência ruim. É tipo um
3 estrelas, bem basicão pra mim. Depois disso, nesse mês de março, é que eu li duas das coisas mais... Os 2 livros mais interessantes que eu li até agora esse ano. Os 2 melhores livros que eu li até agora esse ano. O primeiro, eu comecei Babel, da F. Kuang. Finalmente, depois de 500 milhões de anos, eu finalmente li meu primeiro livro da F. Kuang. Eu não sei se eu já mencionei isso em algum outro vídeo, mas eu queria ler F. Kuang fazia 1 bilhão de anos. Desde que eu ouvi falar da trilogia da Guerra da Papoula, eu queria ler F. Kuang e eu não tinha tido a chance até hoje. Na verdade, não tinha tido a chance, isso eu vagabundamente falando, porque eu tenho a Guerra da Papoula, tinha Babel já fazia mais de 1 ano, e eu tenho a Impostora que eu comprei um dia desses também. Eu só não tinha achado uma oportunidade para ler esses livros até agora, porque eu sinto que eu queria ler eles aproveitando com calma, é aquele negócio que eu queria ler nas férias. Não li nas férias no fim das contas, porque eu demorei tanto pra ler os livros que eu li nas férias, que foram os 4 já mencionados anteriormente, que eu não consegui ler esse aqui nas férias. Eu comecei ele, tipo, no, sei lá, antepenúltimo dia das férias. Só que ele é um livro grande, ele não é tão grande, ele é mais denso do que ele é grande. Ele tem, tipo, 550 páginas, ok. Mas ele é mais denso do que ele é grande. E assim, eu já adianto, isso aqui é um 5 estrelas pra mim. Isso não significa que ele é perfeito. Significa pra mim que ele tem a sensação de ser perfeitamente completo. Pra mim ele tem um outro defeito, e o principal, eu diria, é aquele que todo mundo comenta. É o fato de que a F. Kuang, ela subestima a capacidade intelectual dos seus leitores. E o que significa? Ela quer deixar muito na sua cara, muito explícito, exatamente o que ela tá defendendo e exatamente o que tá acontecendo. Então ela não confia que você, leitor, tem a mínima capacidade de interpretação de texto e tem a mínima capacidade de media literacy, sabe como é que é? Então, ela deixa realmente tudo muito estampado na sua cara, mas ao mesmo tempo eu entendo a intenção dela com isso, porque ela quer expor e quer que o leitor entenda exatamente o quão absurdo é o colonialismo e quão contraditório ele é. E assim, eu até escrevi isso na minha resenha. Pra mim, isso pode ser um ponto fácil de entender, porque eu sou jovem, eu sou estudada, eu tô na universidade, eu leio muito, eu sou de esquerda. Então esses pontos todos, eles são muito fáceis de entender pra mim. Porém, muitas outras audiências, elas têm elas vivem num contexto completamente diferente, elas podem não ter tido contato com essas realidades sociais no passado, e o que acontece nesse livro pode ser uma coisa completamente nova pra elas, e por isso eu entendo a importância de ser tão óbvio e tão explícito e de cometer essa pequena gafe de subestimar os leitores. Fora isso, esse livro foi exatamente o que eu queria e esperava que ele fosse, eu acho. E eu senti que eu me identifiquei muito com o Robin também, no sentido da jornada dele nesse livro, porque quando ele entra na faculdade, ele fica todo deslumbrado com o que é Oxford, com o que é um instituto de tradução, e eu também fiquei tão deslumbrada, eu achei tão luxuosa aquela vida acadêmica e tão intelectual, e ai meu Deus, tão dark academia, não sei o que, e fiquei pensando, caramba, como eu queria conhecer essas bibliotecas, ai. Só que com o tempo ele foi percebendo todos os problemas que existiam nas raízes daquela instituição e foi se revoltando contra ela, e pra mim a experiência também foi ficando cada vez mais amarga, e eu fui começando a associar as pessoas e a faculdade cada vez mais com o mal que elas realmente representavam. Então eu me identifiquei bastante com o Robin ao longo da jornada dele. E uma outra coisa que eu diria que pode ser considerada um defeito é que essa porção final aqui do livro talvez seja um tanto lenta, porque a gente sabe que esse livro é sobre a Revolução dos Tradutores, e a gente sabe disso porque ele diz isso mais ou menos na primeira página. Ele fala bem assim, cadê? An Arcane History of the Oxford Translators Revolution. Então você sabe que vai acontecer uma revolução, mas quando acontece essa revolução de fato, ela não é que nem as outras revoluções dos outros livros em que acontecem revoluções, se você me entende. Ela é uma revolução que é muito mais parada e silenciosa e lenta.
e melancólica, eu diria. É isso que eu senti no final. E quando isso acontece, você fica um pouco entediado, um pouco confuso, e os próprios protagonistas sentem isso também. Mas quando chega ao final, de fato, você entende, eu acho. Você entende tudo que tudo que aconteceu tinha uma razão, e que tudo que aconteceu estava levando para aquele ponto, aquele momento final. Eu senti muita vontade de chorar na última página. Não na última página completa, porque tem um epílogo e o epílogo é diferente. Mas na última página do livro normal, na última linha, meu Deus, eu senti tanta vontade de chorar. Eu não sei como é que eu não chorei. Na verdade eu sei, porque eu já tava esperando o que acontecia no final. Eu não sabia, eu não tinha pegado esse spoiler, mas eu já tinha certeza do que ia acontecer no final. E por causa disso eu não chorei. Mas ainda assim, esse livro me emocionou muito. Eu sinto que... Eu não vou dizer que eu sinto que eu aprendi muito com ele. Mas eu sinto que ele tem muito a ensinar, se dá pra entender o que eu tô dizendo. E... ai... meu coração se quebra em mil pedaços quando eu paro pra pensar nesse livro. Como eu disse, apesar de tudo que eu falei, eu acho que esse livro merece 5 estrelas. Ele me dá a sensação de um livro que merece 5 estrelas. E pra além disso, a F. Kuang é uma autora que surgiu recentemente. Ok, ela já tem 5 livros publicados, mas ela ainda tem um caminho muito longo a trilhar, com certeza, eu imagino. E se tão jovem quanto ela já tá escrevendo obras-primas como essa, eu não consigo nem imaginar a qualidade do material que ela vai entregar pra gente no futuro. E eu espero continuar vendo muito mais histórias enraizadas na problemática do colonialismo vindas dela no futuro. Terminar de ler esse livro me deixou muito mais ansiosa pra ler A Guerra da Papoula e A Impostora. E vamos ver quando eu consigo enfiar isso no meu cronograma, né? Mas enfim. Depois disso eu li o livro mais divertido que eu li até agora esse ano. E talvez em muito tempo, na verdade. E a minha segunda leitura 5 estrelas do ano. Ah, você pode estar pensando que eu sou muito boazinha, que eu dou 5 estrelas pra qualquer coisa. Mas não. Eu posso até ser um pouco boazinha, mas isso não significa que eu julgo os livros com leveza. Mas vamos lá. Esse livro aqui é o Ela Mirobi. E ele é mais um livro que eu tinha ouvido falar fazia muito tempo. E a maneira como eu descobri ele foi completamente aleatória. Eu uso muito a rede social Pinterest. Em alguns momentos da minha vida eu uso ela mais do que outras. Eu acho ela uma rede muito reconfortante. E eu uso a mesma conta desde os 12 anos. E eu vejo muitas coisas escritas no Pinterest, especialmente prints do Tumblr, se você entende o que eu tô dizendo. E em algum desses prints aleatórios do Tumblr que aparece no meu Pinterest, eu vi uma pessoa falando sobre esse livro e dizendo basicamente do que ele se tratava, né? E esse livro basicamente... esse livro... eu acho incrível o subtítulo dele, porque ele é exatamente o que esse livro é e o que esperar, e ele já te deixa confusa e intrigada desde o começo. O livro é Ela Mirobi, uma fábula epistolar progressivamente lipogramática. Aí você fica, quê? Ele é em inglês também, infelizmente. Eu acho que não seria nem possível traduzir esse livro. Se fosse possível, ele se tornaria uma história completamente diferente, eu acho. Mas é porque ele depende muito das letras e das palavras e do contexto. Eu não sei como explicar. Enfim, esse livro se passa numa pequena ilha chamada Nolop, que se tornou um país independente, se separando dos Estados Unidos mais de 100 anos atrás. Esse livro se passa, em 2000, quando ele foi publicado. Mas esse país é independente desde 1800 e bolinha, na história desse livro, né? E nesse país, lá em 1800 e bolinha, existia um homem chamado Nevin Nolop, e é em homenagem a ele que o país tem esse nome. E esse homem inventou a frase mais curta até então conhecida, contendo todas as letras do alfabeto, que é a frase The quick brown fox jumps over the lazy dog. Essa frase aqui. E a população muito apaixonada por linguística desse país achou isso tão incrível, achou esse feito tão incrível, que eles homenagearam o Nolop com o nome do país e também com uma estátua sua
no meio da praça principal da capital. E nessa estátua dele, existe uma placa contendo a frase que ele inventou. E estão todos os habitantes de Nolop vivendo sua vida normal, até que um dia a letra Z cai. A letra Z cai dessa frase, nessa estátua. E todo mundo fica meio confuso, e o governo desse país decide interpretar isso como um sinal do além, do espírito do Nevin Nolop, dizendo que não é mais para usar a letra Z. E eles proíbem o uso da letra Z na fala e na escrita. E esse livro é um livro epistolar. Então toda a história dele é contada por meio das cartas dos habitantes uns para os outros. Então quando as letras vão sendo proibidas, elas vão sumindo do livro também. E é uma experiência interessantíssima. Às vezes você nem percebe que eles param completamente de usar as letras, e é muito legal. Então primeiro cai a letra Z, mas depois vão caindo outras, cai a letra Q, cai a letra J, e cada vez mais o governo vai proibindo o uso dessas letras. E acaba que esse livro, além de ser um grande experimento linguístico, também é uma grande crítica à censura em governos ditatoriais, e era isso que eu não sabia que estava presente nesse livro. Eu achava que ele era só esse experimento, eu achava que ele só tinha esse lado experimental. E se fosse só isso, já seria extremamente interessante. Eu acho que esse livro é extremamente inteligentemente construído. Enfim, as letras vão sendo proibidas e os habitantes vão ficando angustiados. E além disso, as punições por usar essas letras proibidas são extremamente severas. E muitas pessoas acabam sendo exiladas da ilha. Mais pra frente, algumas acabam morrendo. É uma coisa extremamente tensa. É realmente uma coisa que faz você pensar no que você aprende na escola que aconteceu na ditadura, entendeu? É bem bizarro, assim. Mas enfim, acaba que alguns habitantes específicos se juntam numa tentativa de criar uma nova frase que contenha todas as letras e seja menor do que a frase original, para provar que não tinha nada de excepcional ou de divino na pessoa do Nevin Nolop. E a solução desse livro é extremamente interessante. Eu já tinha previsto, porque eu fico fazendo assim, né, e olhando as páginas, e eu já tinha visto uma coisinha que me deu uma dica sobre o final e a solução desse livro. Mas eu recomendo que não façam isso, porque a solução é interessante, é inteligentemente pensada e é maravilhosa. E esse livro, em apenas 200 páginas pequenininhas, em cartas e bilhetes, conseguiu me conquistar e merecer a mesma nota que Babel, as mesmas 5 estrelas. Então, nossa, esse livro foi realmente... E ele me prendeu muito também. Ele parece que passa tão rápido. Eu li ele em 2 dias, eu acho, porque eu não conseguia largar ele. Ele é muito viciante também. Eu tô simplesmente apaixonada por esse livro. Eu sabia que eu ia gostar dele. Eu queria ler ele fazia anos. As minhas expectativas eram altas, e ainda assim, esse livro aqui foi capaz de superar as minhas expectativas completamente. Então eu não poderia recomendar mais. Se você pega uma recomendação desse vídeo, pegue esta, leia este livro. Se você tem capacidade de ler inglês, leia este livro. Mas eu vou avisar que ele não é simples de ler, porque justamente os habitantes dessa ilha são todos apaixonados por língua e por linguagem escrita e vocabulário e linguística. Então acaba que eles usam palavras muito complicadas às vezes, e especialmente quando as letras vão sendo proibidas, às vezes eles precisam substituir uma palavra mais fácil por uma homóloga mais complicada, e às vezes era realmente difícil entender esse livro, porque as regras da língua vão ficando cada vez mais loucas, mas enfim. Mas ele é muito, 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 muito bom, e eu tô felicíssima de ter fechado meu primeiro trimestre com ele. Bom, é isso. Eu queria ter aproveitado pra ler mais livros nas minhas férias enquanto eu tinha chance, mas ainda assim eu acho que as minhas leituras do primeiro trimestre todas valeram muito a pena. E agora eu tô continuando finalmente a série Instrumentos Mortais. Eu literalmente li as 2 primeiras páginas do 4º livro até agora, então não tenho muito pra falar, mas eu espero que a autora não estrague a série nesses próximos 3 livros. Eu resolvi que eu ia ler Instrumentos Mortais separado, né? Porque a história da primeira trilogia e da segunda trilogia são relativamente independentes.
Então quando eu acabei a primeira trilogia, teve um final fechadinho, eu fiquei tipo, tá bom, no ano que vem eu volto lendo o quarto, quinto e sexto livros, e eu vou começar isso agora. Só que eu gostei tanto do final do terceiro livro que eu tô morrendo de medo do que vai acontecer agora no quarto. Mas enfim, eu espero que tenha gostado. Eu espero que leia esses livros, que dê uma chance pra eles. E eu espero conseguir ler mais livros ao longo do ano, porque eu li tão poucos nesse primeiro trimestre, meu Deus, será que eu não vou conseguir ler nem 20 livros esse ano? Não sei, isso são cenas para os próximos capítulos da novela. Mas veremos, e nos veremos em breve novamente.